Existe uma guerra acontecendo na sua empresa todos os dias, em cada sprint planning, em cada refinamento, em cada daily, que é produto versus engenharia. Eles acham que você não entende complexidade técnica, você acha que eles não entendem de urgência de negócio. Eles falam, isso vai quebrar a arquitetura. E você fala, mas o cliente está esperando. E todo mundo finge que é colaboração saudável, né? Colaboração saudável, que é tensão criativa, que são discussões técnicas normais, que é um alinhamento de expectativas. Mentira. É guerra fria corporativa. E enquanto vocês guerreiam educadamente, ou melhor, enquanto nós guerreamos educadamente, né, competidores estão lançando produtos que a gente poderia ter lançado 6 meses atrás. Né? Então, eu vou contar aqui uma história de uma guerra corporativa para ilustrar o nosso papo de hoje. Tá? Então, o PM ele chega com um pedido de feature. Tá? Veja se isso é algo semelhante aí com a sua realidade, mas adiantando que qualquer semelhança é mera coincidência. Então, o PM ele chega com um pedido de feature, o Tech Lead ele suspira antes de responder, como sempre, né? E aí o PM diz, precisamos de busca avançada para Q1, né? E aí o Tech Lead responde, olha, isso vai requerer refatoração completa do índice. Mas é ok, mas é a prioridade do board. Então vai ser gambiarra que vai quebrar em 6 meses, o Tech Lead responde, né? E o PM ele pensa, né? Putz, vocês só complicam tudo, né? E o Tech Lead pensa, mas vocês não entendem nada, vocês nunca entendem nada, né? Então toda reunião virava negociação de guerra praticamente, né? O PM tentando reduzir o escopo, a engenharia tentando aumentar prazo, ninguém falando sobre o usuário final, né? E o pior, né? Não falando sobre o usuário final e sobre o valor para esse usuário final, né? E o pior, né? Criaram linguagens paralelas para a mesma coisa, né? Então, por exemplo, o gerente de produto, o profissional de produto, ele fala sobre quick win, né? A engenharia fala sobre débito técnico, né? O PM ele fala sobre pain point do usuário, engenharia fala sobre edge cases, né? Então, o resultado, gente, 18 meses para entregar produto que uma startup concorrente fez em 6, tá? E não por incompetência técnica, mas por fricção organizacional, né? E o mais trágico disso tudo é que quando finalmente sentaram para entender as perspectivas um do outro, descobriram que queriam a mesma coisa. Olha só que interessante, né? Descobriram que queriam a mesma coisa. Produto, ou seja, o produto queria que funcionasse bem e fosse sustentável, tanto o produto quanto a engenharia, os dois, né, queriam o mesmo objetivo, né, mas estavam falando idiomas diferentes para objetivos idênticos, né. Então a gente precisa desconstruir um pouco esse problema e entender quais são as causas, né? Por que isso acontece, né? Porque essa guerra silenciosa tem causas estruturais que ninguém quer admitir, infelizmente, né? Então vamos realmente destrinchar isso aqui para entender por que essa disfunção organizacional acontece, né? O primeiro fator, no meu entendimento, são métricas conflitantes, né? Porque o PM ele é medido, né, digamos assim, por entregas de features, tá? Vamos pensar nesse caso, nessa hipótese. Ele é medido por entrega de features. A engenharia por estabilidade e performance. Naturalmente, incentivos puxam para direções opostas, né? Nesse exemplo que eu estou dando. Então, o que nos leva para o segundo fator, que a diferença fundamental de mentalidade, porque a engenharia pensa, por exemplo, também em relação a um roadmap de entrega, né, a como que quer ser desenvolvido aquele produto. Normalmente a engenharia pensa em meses, em anos, enfim, né, vai construindo aquilo de uma forma mais cadenciada, né, porque ela pensa na arquitetura, na escalabilidade, na manutenção, e o produto pensa em quarters, né? Porque é oportunidade de mercado, é pressão competitiva, é necessidade de usuário. Ambos estão certos em seus contextos, porém com visões um pouquinho diferentes, né? O terceiro fator, que é a comunicação por proxy, né? Porque o PM ele não fala diretamente com os devs, né? Então o tech lead não fala diretamente com o business
E aí as mensagens se distorcem nas camadas intermediárias, né? Como um telefone sem fio corporativo. E o quarto ponto, que é a falta de vocabulário compartilhado. Então, débito técnico para desenvolvedor é risco real. Para PM é coisa de dev. Oportunidade de mercado, para PM é urgência, é urgente. Para dev é pressão externa. Então, sem linguagem comum, não há um entendimento real, né? O quinto fator, que é um processo de tomada de decisão incerto, né? Então, quem decide os trade-offs entre velocidade versus qualidade? Então, PM empurra a velocidade, engenharia empurra a qualidade, e sem clareza de autoridade final, toda decisão vira debate infinito, né? E o sexto ponto é ausência de contexto compartilhado, né? Então, por exemplo, engenharia não entende pressão comercial, produto não entende implicações técnicas, cada um toma decisões com metade das informações, né? E por último, que nos leva ao nosso último ponto aqui, sobre as disfunções, sobre essa disfunção organizacional, que é a cultura que celebra conflito em vez de colaboração. Então, tensão criativa virou desculpa para não resolver problemas estruturais de alinhamento, né? Sempre tem aquele cara que em toda reunião fala: eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, e procede a destruir qualquer proposta, sabe? Começa a destruir qualquer proposta que foi dada nessa reunião, né? Então a empresa acha que isso é pensamento crítico saudável, e algumas vezes né? Algumas vezes mas às vezes vira algo endêmico do ambiente, né? Onde sempre essa pessoa vai agir assim, né? Porque é aquela pessoa do contra, aquela pessoa que não quer que as coisas caminhem diferente da forma que ela pensa, né? E na verdade, né? Então, isso virou um ritual de sabotagem intelectual. Todo mundo sabe que, sei lá, João vai criticar qualquer ideia do PM e Maria vai defender qualquer decisão técnica até a morte. Então, isso não é um debate produtivo, é guerrinha de poder, né? Por capricho, por ser do contra, né? Como é que a gente soluciona isso? Como é que a gente pode solucionar isso, né? Como é que a gente transforma essa Guerra Fria em uma aliança estratégica, né? Então, uma das coisas é alguns movimentos que quebram ciclos de conflito, quebram esses ciclos de conflito, né? O primeiro movimento é criar métricas compartilhadas. Então, PM e engenharia, o sucesso deles são medidos pelos mesmos KPIs, né? Então, é satisfação do usuário, previsibilidade de entrega, estabilidade do produto, né? Porque incentivos alinhados geram comportamentos alinhados, né? Isso é muito importante. O segundo movimento que eu entendo, né, que ajudaria a gente a quebrar esses conflitos, né, e caminhar para uma aliança estratégica institua sessões de contextos técnicos, né? Então, 1 hora, sei lá, a cada 15 dias, né? Engenharia explica implicações técnicas implicações técnicas de decisões para os PMs. Então, os PMs explicam qual é a pressão de negócio para a engenharia, né? Então, esse compartilhamento, esse contexto compartilhado, ele elimina a maioria dos conflitos, né? Inclusive, uma das coisas bem interessantes que eu normalmente faço, e fiz em diversas oportunidades por onde eu atuei, instituir sessões que eu chamo de share talks, né? Onde cada colaborador, né, por vontade própria, decide trazer um tema para uma sessão onde se explica, onde ele tem a oportunidade de compartilhar algum assunto relacionado ou a algum livro que ele leu, ou que ele aprendeu naquele último período de trabalho dele, ou algo que ele está aprendendo na faculdade, na pós, ou enfim, algo que ele viu, que ele gostaria de compartilhar, que ele sabe que vai ser super interessante para aquele grupo, da mesma forma que foi para ele. Então, isso é muito interessante, são sessões muito interessantes, muito ricas, porque
Primeiro porque você, por mais que você esteja rodando essa sessão dentro de um horário comercial, parece que não é um momento de trabalho, parece que você está ali aprendendo, compartilhando, né, conhecimento, porque não fica só também um encontro de uma palestra, né, um encontro onde um só fala e os outros escutam. Não, há uma discussão, né, porque no momento da facilitação, você estimula aquela discussão, né? E as pessoas perguntam, interagem, então sai todo mundo recheado de aprendizado novo, né? Isso é muito interessante. O mais interessante é como que aquilo é aplicado, pode ser aplicado no dia a dia, por mais que os temas pareçam desconexos com a atividade que você executa, né? Porque no momento da facilitação, você consegue já de antemão saber o conteúdo que aquela pessoa vai levar, você já consegue já meio que ir costurando alguns pontos que você já entende que aquele grupo precisa interiorizar, você consegue ir costurando os pontos que foram conversados naquela sessão e plantar sementes, sabe? Gente, é super interessante. Então, esse tipo de sessão onde há uma troca técnica, uma troca filosófica, uma troca realmente de, de pontos de vista, isso só enriquece o ambiente, né? Enriquece os processos, enriquece a rotina, é muito interessante. O terceiro movimento que eu trago é estabeleça um framework claro de decisão, né? Decisões baseadas em qualidade ou velocidade, né? Quem decide, quando, com que critérios, né? Porque um framework, ele possivelmente ele elimina debates ad hoc, né? Que consomem energia infinita, né? Performance ou features, né? A pergunta feita 15 vezes nos últimos 3 meses, cada vez argumentos diferentes, cada vez uma decisão diferente, porque nunca estabeleceram um framework para avaliar esse tipo de trade-off, né? Então é interessante que você tenha minimamente, tá, uma planilha com critérios claros, uma planilha de trade-off, para que você possa utilizar, às vezes, em impasses, em momentos de impasse. Isso ajuda bastante, dá clareza a todo mundo, tá? O quarto movimento institua, que eu estou chamando aqui de Peace Room, né, mentalidade do Peace Room, né, em oposição ao War Room. Né? Então, PM e Tech Lead como aliados, construindo juntos, não como generais coordenando uma batalha, sabe? Então, porque o problema, ele para ser resolvido, ele requer uma harmonia de perspectivas, né? E não coordenação de ataques. Então, uma sala de paz, né? Ela é super interessante quando a gente identifica que há ali um impasse, uma questão para ser resolvida, e quando você já se movimenta no sentido de já institui essa peace room, já você se movimenta no sentido de vamos resolver coletivamente, porque sou eu e você, e não eu contra você, isso muda o jogo, tá? O quinto ponto institua treinamento cruzado de alfabetização de código, produto, né? Então, foi o exemplo do Share Talks que eu dei, né? Então, o PM aprende o básico da arquitetura, a engenharia aprende estratégia de negócio, né? Não para fazer um trabalho do outro, mas para entender as restrições do outro, né? A questão lá do Share Talks que eu falei, né? Que a gente pode fazer sessões mais desconstruídas, mais abertas, né? E fechando um pouco ao final. E a gente também pode fazer algo realmente com um cunho mais alfabetização, né? Mais estruturado, já sabendo que ali é um treinamento formal, né? Tem essas duas possibilidades. O sexto movimento, que é discussões transparentes sobre trade-offs, né? Então, deixar claro, se a gente priorizar a velocidade, qual é o risco técnico que a gente assume? Se a gente priorizar a estabilidade, qual é a oportunidade que a gente perde? Então, torne trade-offs explícitos em vez de implícitos, sabe? E o último ponto para encerrar, para a gente caminhar já para o nosso final aqui, celebre as vitórias coletivas, né? Não é o PM que entregou a feature ou a engenharia que resolveu o problema de performance, mas o time que entregou uma solução que melhorou a experiência do usuário em X%, né? O crédito compartilhado, ele gera um comprometimento compartilhado, tá bom?
Então, a última grande vitória do seu produto foi conquista individual ou conquista do time? Engenharia e produto comemoram juntos ou separadamente, né? Acho que vale a pena, são perguntas que são interessantes ficar ressoando na sua cabeça, você analisar o seu ambiente, a lógica que rege, né, que rege esse ambiente, para você entender como que você aos poucos pode ir tentando mudar essa mentalidade, né? Porque enquanto vocês estiverem medindo o sucesso individualmente, vão estar otimizando para objetivos diferentes, né? Simples assim, né, gente? E objetivos diferentes geram conflitos inevitáveis, né? Porque engenharia não é obstáculo para a visão de produto, e produto não é pressão desnecessária para a qualidade da engenharia, né? São duas forças que juntas constroem impossibilidades, constroem o impossível, né? E separadas constroem frustrações. Então, acho que é isso por hoje. Obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.